pecado para expor para a igreja, mas ele estava falando de um problema em que a igreja estava passando, que os judeus estavam passando em que? Em favorecer alguns pecados. Estava falando do pecado que eles estavam praticando, do erro deles. E eles quiseram que apedrejaram Estevão, foram contra o próprio Estevão. Tem gente que quando fala a verdade, toma bolacha, irmão. Em Atos capítulo 8, Filipe, isso é interessante, Filipe ele está passando por um lugar, ele está em Samaria, e de repente ele é pego e levado por um anjo, ele é transladado a ficar próximo do eunuco. O eunuco é um cara careca, feio, e o camarada serviu uma rainha, alguns eram castrados, tinha certamente uma religião, mas o Espírito Santo queria aquele cara. E quando o Filipe se aproxima da carruagem, o cara está lá batendo um jumentinho andando, Filipe se aproxima dele, a mão do Espírito Santo, e começa a conversar com ele. Cara, deixa eu te falar uma pergunta, o que você está lendo aí? Ele falou assim, estou lendo Isaías aqui, 53, mas não sei o que ele está falando. Você está falando disso mesmo? O que ele está falando aqui? Não estou entendendo nada. Tem gente que lê a Bíblia pensando, não estou entendendo nada. O que ele está falando? Aí o Filipe falou, ele está falando de Jesus. E começou a ensinar. Quando ele acaba de ensinar o cara quer ser batizado e agora? Se fosse alguns crentes, ia chegar na carrocinha e falar assim, em primeiro lugar, você bebe? Fuma? E aí? Está com muita mulher aí, malandro? E aí? Quer dizer que tu gosta de ir para balada, né? Pode ser batizado não. Ele vira para o cara e fala assim, é necessário somente uma coisa, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não perguntou se o cara era divorciado, se o cara tinha 10 mulheres, se o cara fumava charuto cubano, se o cara bebia. Ele não perguntou nada. Ele só falou, é lícito, crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não tomar na igreja hoje, tu quer ser batizado até agora 5 meses. Eu batizar a menina aqui, uma polêmica danada, irmão. Ainda bem que o meu ministério é próprio, senão era excomungado, botado para fora. A irmãzinha está vendo todo mundo descer as árvores. Escuta essa. A igreja lá no aeroporto, batismo. Todo mundo descendo as árvores, a irmãzinha está assim. Quero ser batizada. Mas o pastor da outra igreja falou que eu tenho fornicação, não posso. Eu quero ser batizada. Eu virei para ela e disse, tu quer ser batizada, irmãzinha? Eu quero. É isso uma coisa. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Então vamos, irmão. Mergulhe agora. Levei ela para a piscina, batizei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficou batizada. As pessoas criam, meu irmão, elas tentam qualificar o pecado. Se for olhar para a nossa vida, nós não seríamos dignos desse Deus tão bom, irmão. Quer ver outra coisa? Estou falando aqui de homens que fizeram a coisa certa. Faça a coisa certa, amém, irmãos? Sabe qual que é a coisa certa? Seja amigo de Jesus. Eu sempre falo, as pessoas falam que eu estou com falta de reverência, que eu falo que Jesus Cristo é sangue vão. Eu brinco com ele, eu troco ideia com ele como se ele fosse meu amigo. Meu amigo, eu penso como se fosse um Zezinho que estivesse comigo. Que as pessoas criaram um pseudo religioso tremendo. E como que eu falo com o Zezinho? Se eu falar com o Zezinho, beleza, tudo bem? E aí, como é que está? Sangue bom? Jesus é legal, né? E tal, parará. Eu não falo com ele cheio de amantíssimo Zezinho, filho de Deus. Isso é hipocrisia. Então Jesus quer que